Do nada apareceu um aviso estranho no grupo de WhatsApp do nosso prédio. Olá a todos! Este mês não pagamos a conta da internet porque não queremos que nosso bebê passe tanto tempo em telas. No entanto, às vezes precisamos dela para trabalho e entretenimento. Portanto, esperamos que nossos vizinhos compartilhem a conexão conosco. Nosso horário online será das 21 horas às 23 horas todos os dias. Durante esse período, por favor, não usem o próprio Wi-Fi para que possamos aproveitar a velocidade máxima. Vou adicionar os vizinhos do nosso andar. Por favor, aceitem minha solicitação imediatamente e me enviem a senha. A mensagem tinha sido enviada pelos moradores do apartamento 9A. Eu morava no apartamento 9C. Um segundo depois, apareceu uma solicitação de amizade no meu celular. Deslizei para rejeitar sem hesitar e respondi no grupo. Vocês realmente têm noção do quanto estão exigindo? Ou simplesmente têm confiança demais? Isso é muita cara de pau. Em questão de minutos, a campainha da minha porta começou a tocar de forma insistente. Pela câmera de segurança, vi um homem e uma mulher parados ali, com cara de quem estava pronto para começar uma grande discussão. A mulher estava com as mãos na cintura e praticamente gritava para a câmera. Abre! Qual é o seu problema? Anda logo! Meu marido precisa editar um documento e você é a única neste andar que ainda não está dormindo. Nossa, feitos um para o outro. Duas pessoas extremamente intensas. Apertei o interfone e respondi num tom lento e sarcástico. Escutem, por que vocês não entram logo? Posso cortar umas frutas frescas, preparar um chá bem quente, ligar o ar-condicionado e deixar ele trabalhar no meu sofá. Querem também uma massagem nos pés? O marido, completamente perdido, abriu um sorriso enorme e cochichou para a esposa. Espera. Sério? Isso parece incrível. A esposa era um pouco mais esperta. Ela deu um leve tapa no ombro dele. Você não percebeu? Ela está sendo sarcástica. Depois voltou a bater na minha porta. Vamos. Só nos dá a senha do Wi-Fi. Ele precisa terminar de editar isso antes das 23 horas para conseguir dormir suas 8 horas. Se não dormir direito, faz mal para a saúde dele. A arrogância absurda dos dois realmente me fez rir. Enquanto pegava o celular para mandar mensagem para a polícia local, continuei falando com eles pelo interfone. Tudo bem, tudo bem. Peguem o celular. Pelo monitor da câmera, vi o marido tirar o telefone do bolso com entusiasmo e abrir as configurações de Wi-Fi. A senha é 9 incríveis. O marido tocou na tela umas 6 vezes, franziu a testa e murmurou. Espera. Está dizendo senha incorreta. A esposa empurrou ele de novo. Ela está chamando a gente de insuportáveis. Idiota. A internet estava certa. Muita gente vive completamente desconectada da realidade, mas como conseguem funcionar sozinhas, a sociedade trata essas pessoas como cidadãos normais. Esses dois eram o exemplo perfeito. A mulher não desistiu e continuou mexendo na maçaneta da minha porta. Eu não conseguia entender. Por que o trabalho do marido dela era problema meu? Por acaso o salário dele iria cair na minha conta bancária? Naquele momento, passos rápidos ecoaram pelo corredor. A polícia tinha chegado. A mulher se virou imediatamente para os policiais como se eles fossem seus salvadores pessoais. Ah, graças a Deus. Oficiais, finalmente vocês chegaram. O policial piscou confuso. Sim, vocês que chamaram? Abri a porta. Não, fui eu. Contei toda a história. E acrescentei um toque dramático só para fazer os dois parecerem ainda mais absurdos. Os dois policiais e o segurança do prédio que tinha vindo junto ficaram em silêncio total. Mas Brenda, a esposa, imediatamente começou a se fazer de vítima. Somos vizinhos. O que há de errado em ajudar uns aos outros? Além disso, ela nos insultou. Tenho certeza de que isso é falta de respeito grave. Vocês deveriam fazer alguma coisa. O policial parecia estar se segurando fisicamente para não suspirar. Ele respondeu com firmeza. Senhora, são 10 da noite. Ficar batendo nas portas e gritando no corredor é perturbação da ordem. E quanto à internet, ela não tem absolutamente nenhuma obrigação de compartilhar uma rede privada com vocês. Sugiro que liguem para um provedor e instalem o próprio serviço amanhã. Depois ele se virou para mim com expressão cansada. Senhorita, só para resolver isso hoje e deixar todo mundo descansar, você se importaria de deixar eles usarem só desta vez? Você pode trocar a senha amanhã cedo. Eu não queria fazer aquilo, mas também não queria dificultar a vida dos policiais. Então, contra a minha vontade, passei uma senha temporária. Certo. E vocês dois também, advertiu o policial ao casal. Não voltem a incomodar nesta porta. Quando a polícia e o segurança foram embora, tranquei minha porta. Através das paredes finas, ainda consegui ouvir Brenda comemorando. Uhul! Anda logo e termina seu trabalho, querido.
Vou assistir aquela série que perdi mais cedo. O marido, Greg, murmurou algo sobre manter o volume baixo para não fazer muito barulho. Brenda claramente ignorou completamente. 5 minutos depois, o aplicativo do meu roteador me avisou que 4 novos dispositivos tinham se conectado. 2 iPhones, uma Smart TV e um MacBook. Uma ideia maliciosa passou pela minha cabeça. Abri meu aplicativo de compartilhamento de tela, sincronizei com a Smart TV deles e transmiti um vídeo extremamente barulhento de um filme de mistério no volume máximo. Deixei tocar por 3 segundos. Interrompi a transmissão e repeti de novo. Um grito de puro susto ecoou no apartamento 9A. Satisfeita, troquei a senha do meu Wi-Fi por outra completamente diferente e fui dormir com um sorriso enorme no rosto. Na manhã seguinte, encontrei Maya, a moradora do apartamento 9B, bem na frente do elevador. Ela tinha mais ou menos a minha idade. Quando nossos olhares se cruzaram, perguntou imediatamente: Ei, aquele casal estranho também tentou te adicionar no WhatsApp? Assenti lentamente. Ela me lançou um olhar cheio de compaixão. Estava óbvio que ela também não tinha escapado deles. Maya se apresentou e explicou que trabalhava em turnos alternados em um hospital da região. Ela tinha trabalhado no turno da noite anterior, e esse tinha sido o único motivo de ter escapado do drama inicial. Minha amiga é professora na escola primária no fim da rua, sussurrou Maya, se aproximando um pouco mais. E ela tem o filho deles na turma. Ela fez uma pausa. Pelo que parece, esses pais são o maior pesadelo de qualquer professor. Pegou o celular e me mostrou capturas de tela do portal dos pais. O marido era Greg Thompson. A esposa era Brenda. E o filho se chamava Braxton Hunter. Sim, um nome duplo bem peculiar. As mensagens que Brenda enviava para a professora eram inacreditáveis. Senhorita Kelly, a hidratação de Braxton Hunter parecia baixa quando ele chegou em casa hoje. Por favor, supervisione pessoalmente o consumo de água dele durante o recreio. Anexada à mensagem, havia uma foto extremamente detalhada da ida do menino ao banheiro. Senhorita Kelly, por que o livro didático de Braxton Hunter está com uma página dobrada? A senhora não verificou antes de entregar? Isso parece um tratamento injusto direcionado ao meu filho. Senhorita Kelly, Braxton Hunter não gosta de cebola cozida. Por favor, peça para a cantina substituir cebola por alho no almoço dele. Eu fiquei sem palavras só de ler aquilo. Como os Thompson tinham acabado de se mudar, nosso corredor pacífico tinha oficialmente virado uma zona de guerra. Enquanto conversávamos em voz baixa, uma voz aguda cortou o ar. Ei, 9C, você fez aquilo de propósito ontem à noite? Era ninguém menos que Brenda em pessoa. E daí se fiz? Revirei os olhos. O rosto dela endureceu por um segundo antes de virar bruscamente para Maya. E você, 9B, por que ainda não aceitou minha solicitação? Me manda a senha do Wi-Fi. Ouvi dizer que você trabalha à noite, então nem usa a internet nesse horário. Está simplesmente desperdiçando. Maya não deixou barato. Bom, seu apartamento fica vazio durante o dia, não é? Eu preciso de um lugar para descansar depois do plantão. Por que você não me deixa dormir na sua cama? Caso contrário, ela está sendo desperdiçada. Brenda quase deixou cair o que segurava. Olhem só para vocês duas. Nem um pingo de educação. Falando desse jeito. E vocês duas parecem tão magras e frágeis. Não é surpresa nenhuma que não tenham sorte suficiente para criar um filho forte. Coloquei as mãos na cintura. Uau! Você acordou hoje querendo insultar o prédio inteiro? Ou sempre é tão desagradável de manhã? Naquele momento, Braxton Hunter saiu lentamente do apartamento. Era exatamente como eu imaginava. Um garoto gordinho e desleixado segurando um cachorro-quente pela metade. Depois de alguns passos, ele deixou o cachorro-quente cair direto no carpete empoeirado do corredor. Brenda correu até ele, pegou o cachorro-quente cheio de fiapos, soprou 2 vezes e devolveu para o filho. Maya e eu ficamos olhando completamente horrorizadas. Por sorte, Brenda estava atrasada para levar seu precioso filho à escola, então não pôde continuar discutindo. Enquanto as portas do elevador se fechavam, Maya se virou para mim. Então, o que a gente faz? Ela definitivamente vai voltar atrás da senha. Não dá para continuar assim para sempre. A gente resolve isso quando chegar a hora, mas essa hora chegou muito antes do esperado. Naquela mesma noite, Brenda voltou a bater na minha porta. Dessa vez, ela não queria a senha do Wi-Fi. Ela queria o código da fechadura da minha porta. Segundo ela, parentes de outro estado estavam vindo visitá-los, e o apartamento deles estava apertado demais. Ela queria que eu e Maya dividíssemos nossos apartamentos com os convidados. É simples, disse Brenda, num tom absurdamente generoso. Como você trabalha durante o dia, meus parentes podem ficar na sua casa. E como Maya trabalha à noite, eles podem dormir na dela. E não estamos pedindo de graça. Vamos pagar $20 por dia.
$20 inteiros. Nossa! E como será que eu vou gastar uma fortuna dessas? Sai daqui antes que eu chame a polícia de novo. Falei firmemente, mas Brenda resolveu partir para a intimidação. Se você não deixar eles ficarem aqui, vou colocar colchões infláveis bem neste corredor. Depois não reclame quando bloquearem sua porta. Para provar o ponto, ela imediatamente arrastou várias bolsas, cestos de roupa e um balde de plástico, deixando tudo bem na frente da minha porta. Ela tinha oficialmente declarado guerra. Se ela queria brincar disso, eu também podia jogar. Coincidentemente, minha mãe tinha me ligado mais cedo extremamente preocupada com a minha avó. Desde que meu avô faleceu, minha avó, que tinha um temperamento fortíssimo, estava morando com meus pais. A tensão na casa deles estava insuportável. Liguei imediatamente para minha mãe. Mãe, faz as malas da avó e manda ela para Chicago. Ela tem 75 anos e nasceu pronta para colocar ordem nas coisas. Minha avó Evelyn era uma força da natureza. Na família, nós a chamávamos de a avó implacável. Ela chegou no dia seguinte com 2 malas enormes, uma bolsa de mão e a energia de alguém que vinha vencer uma guerra. Não visitar a neta. Tinha 75 anos, mas andava como se tivesse 50. Olhos escuros, postura reta e os lábios apertados naquela linha fina típica da nossa família, que significava: já tomei minha decisão e não vou voltar atrás. Fui buscá-la no aeroporto às 10 da manhã. Durante a corrida de táxi, expliquei toda a situação com calma. Ela ouviu sem me interromper, apenas assentindo de vez em quando. Quando terminei, ficou alguns segundos olhando pela janela para os prédios passando. Há quanto tempo eles moram lá? Perguntou por fim. 3 semanas. 3 semanas. Repetiu como se fosse uma sentença. E já encheram o corredor com as próprias coisas? Pedem senha de Wi-Fi, querem hospedagem grátis e ainda incomodam a polícia. Ela fez uma pausa curta. Muito bem. Aquele muito bem me fez sorrir pela primeira vez em dias. Quando chegamos ao prédio, o segurança da recepção, um senhor chamado Donato, nos cumprimentou com um alívio visível no rosto. Senhorita, a mulher do 9A esteve aqui hoje cedo, perguntando se podia reservar o salão do prédio pelos próximos 15 dias para uma reunião de família. Sem custo, claro. Ele revirou os olhos discretamente. Eu disse que o salão tem taxa diária e precisa ser reservado com 2 semanas de antecedência. Ela ficou bem irritada. Quanto irritada? Perguntou minha avó. Disse que eu era um funcionário sem empatia e que ia falar com a administração para me substituírem por alguém mais colaborativo. A avó Evelyn colocou calmamente uma mão sobre o balcão e olhou diretamente nos olhos dele. O senhor fez certo. Não mude nada. Continue exatamente assim. Donato encarou minha avó por um segundo e algo em sua postura relaxou, como se finalmente tivesse recebido a validação que precisava há dias. Subimos para o 9º andar. Antes mesmo de chegarmos à minha porta, a do 9A se abriu com força. Brenda saiu para o corredor com Braxton Hunter grudado na cintura. Quando nos viu, estreitou os olhos naquele olhar avaliador que eu já conhecia perfeitamente. Quem é essa? Perguntou, apontando para minha avó com a cabeça. Minha avó. Respondi simplesmente. Brenda sorriu daquele jeito que nunca alcança os olhos. Ah, que ótimo! Então vocês têm espaço de sobra. Com uma idosa em casa, com certeza não usam o apartamento inteiro. Meus parentes chegam esta tarde. Então seria perfeito. A avó Evelyn virou lentamente o rosto para Brenda. Observou-a de cima a baixo com aquela calma absoluta que só pessoas que já viram demais na vida conseguem ter. Qual é o seu nome? Perguntou numa voz suave, mas firme. Brenda piscou, levemente desconcertada. Brenda. Brenda. Minha avó repetiu o nome com a mesma precisão fria de antes. Eu tenho 75 anos. Criei 4 filhos, enterrei um marido e sobrevivi a coisas que você nem conseguiria pronunciar. Eu não compartilho minha casa com estranhos. E minha neta também não. Ela fez uma pausa milimétrica. Entendeu? Brenda abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Olha, senhora, eu não estou pedindo sua cama. Ainda bem. Minha avó já estava se virando para a minha porta. Tenha um bom dia. E assim, sem gritar, sem drama, sem perder a compostura nem por um segundo, a avó Evelyn encerrou a conversa como quem fecha um livro que não vale a pena terminar. Brenda ficou parada no corredor com a boca aberta. Braxton Hunter aproveitou a distração da mãe para enfiar os dedos na fresta do elevador. Parte 3. Dentro do apartamento, Maya já estava nos esperando. Ela tinha trazido café e uma expressão de puro esgotamento. Hoje de manhã eles colocaram 3 colchões infláveis no corredor.
Liguei para a administração. Disseram que vão mandar uma notificação formal, mas que isso pode levar 2 dias úteis. Ela fechou os olhos por um instante. 2 dias úteis. Mas alguém do andar reclamou? Perguntei. O senhor do 9D me mandou mensagem ontem à noite. Disse que ouviu a gritaria do primeiro dia e preferiu não se meter, mas que, se continuar assim, também vai ligar para a administração. Maia tomou um gole de café. E a senhora do 9E me contou que Brenda bateu na porta dela ontem, pedindo emprestada a panela elétrica, porque a dela tinha quebrado. Quando a senhora disse que não tinha nenhuma, Brenda respondeu que conseguia ver uma pela janela aberta do corredor. Cobriu o rosto com as mãos. Minha avó, sentada no sofá com uma xícara de chá que já tinha preparado sozinha, ouviu tudo calmamente. Quando vence o contrato de aluguel dessa gente? Perguntou. Não faço ideia. Eles acabaram de chegar. Então precisamos descobrir. Ela não disse aquilo como sugestão. Disse como o primeiro item de um plano. Naquela tarde, os parentes de Brenda chegaram. Eram 6 pessoas. 2 casais de meia-idade, uma adolescente usando fones gigantes e uma criança menor que Braxton Hunter, que imediatamente começou a correr pelo corredor como se fosse uma pista de atletismo. Os colchões infláveis continuavam bloqueando parcialmente minha porta. Quando saí para pedir que removessem aquilo, Brenda me recebeu com um sorriso exageradamente simpático. Ah, claro, claro. É só por alguns dias. Não quer conhecer minha família? Eles são adoráveis. Eu quero que tirem os colchões da frente da minha porta. Você é muito rígida, sabia? Vida em comunidade exige flexibilidade. Ela se virou para os parentes como se buscasse apoio. Um dos homens me olhou com aquela expressão típica de quem não quer problemas, mas já está envolvido demais para escapar. A adolescente continuou com os fones de ouvido, completamente imune a tudo. Peguei meu celular. Tirei várias fotos detalhadas dos colchões bloqueando a saída de emergência do corredor. Depois enviei tudo diretamente para a administração do prédio junto com uma mensagem clara. Obstrução de rota de evacuação. Possível violação das normas de incêndio. A resposta chegou em 20 minutos. Não em 2 dias úteis. Mas Brenda também recebeu. E em vez de retirar os colchões, decidiu piorar a situação. Naquela noite, às 23h15, minha campainha tocou. Não era Brenda. Era Greg. Ele estava com aquela expressão de homem que claramente não queria estar ali, mas que tinha sido enviado pela esposa como mensageiro. Olha, disse Greg passando a mão pelos cabelos. Brenda quer que você saiba que, se continuar denunciando coisas para a administração, ela vai abrir uma reclamação formal por assédio entre vizinhos. Ele fez uma pausa desconfortável. Palavras dela, não minhas. Olhei para ele por alguns segundos. Greg, você concorda com isso? Ele piscou. Abriu a boca. Fechou. Eu só edito documentos. Então aconselho que você comece a editar também as decisões da sua esposa antes que alguém faça isso por vocês. Fechei a porta. Da cozinha, a avó Evelyn falou sem tirar os olhos das palavras cruzadas. Esse homem não é o problema. Eu sei, mas também não é inocente. Também sei. Ela assentiu uma única vez e voltou às palavras cruzadas. Lá fora, os passos de Greg se afastaram lentamente até o apartamento 9A. E eu fiquei olhando para a porta fechada, pensando no que minha avó tinha acabado de dizer, sem imaginar que aquela observação aparentemente simples seria exatamente a chave de tudo o que viria depois. Na manhã seguinte, a avó Evelyn acordou antes de mim. Quando cheguei à sala de jantar, encontrei ela sentada à mesa com uma caderneta, uma caneta e sua xícara de chá. Ela tinha dividido a folha em 2 colunas. Na esquerda estava escrito, o que sabemos. Na direita, o que precisamos descobrir. Senta, disse sem nem olhar para mim. Obedeci. Número 1. Começou apontando para a caderneta. Brenda é a face visível do problema, mas Greg é quem tem emprego formal. Se ele trabalha remotamente para alguma empresa, então essa empresa tem políticas de conduta. Ela sublinhou algo. Número 2. Os colchões no corredor violam as regras do prédio. Isso já sabemos. O que ainda não sabemos é se existem outras violações. Ela virou a página. Número 3. Eles estão aqui há apenas 3 semanas. Isso significa que alguém já os conhecia antes de chegarem. Alguém indicou esse prédio ou conseguiu esse contrato para eles. Largou a caneta sobre a mesa. É isso que precisamos descobrir. Fiquei encarando ela. Você dormiu quando exatamente? O suficiente. Ela tomou um gole de chá. Liga para Maia. Maia chegou 20 minutos depois, de pijama e com o cabelo preso de qualquer jeito. Quando viu a caderneta sobre a mesa, arqueou uma sobrancelha. Isso é um mapa de guerra? É um plano.
corrigiu a avó Evelyn suavemente. Nós três nos sentamos. E pela primeira vez desde que Brenda tinha aparecido em nossas vidas como um furacão sem aviso, senti que finalmente tínhamos algo além de reclamações. Tínhamos direção. A primeira parte foi fácil. Maia tinha acesso ao portal de moradores do prédio porque já morava ali há 2 anos. Pelo sistema, era possível ver as datas de início e término dos contratos de aluguel. O contrato do 9A tinha começado no primeiro dia do mês anterior. Duração: 6 meses. Renovável. 6 meses é tempo demais para aguentar isso sem fazer nada, disse Maia. E pouco tempo demais para eles criarem raízes se movermos as peças certas agora, respondeu minha avó. A segunda parte foi mais delicada. Maia ligou para a amiga professora da escola primária, aquela que dava aula para Braxton Hunter. Ela se chamava Sofia. Sofia era daquele tipo de pessoa extremamente paciente, que suporta muita coisa antes de falar, mas, quando fala, diz coisas importantes. Naquele dia, ela disse algo muito importante. Greg Thompson trabalha para uma empresa de consultoria financeira chamada Meridian Group. Trabalho remoto. Sei disso porque Brenda comentou numa reunião de pais que Braxton Hunter precisava de silêncio absoluto durante a manhã, porque o papai faz chamadas importantes. Sofia fez uma pausa. E ela também comentou que a empresa tem uma política rígida de comportamento para funcionários que trabalham de casa, porque eles representam a marca da empresa em qualquer ambiente. Anotei o nome imediatamente. Meridian Group. Ainda não vamos fazer nada com isso, disse a avó Evelyn quando mostrei a anotação. Mas é bom guardar. A terceira informação veio de onde menos esperávamos. Donato, o segurança do prédio, nos chamou pelo interfone naquela tarde. Ele subiu pessoalmente até o 9º andar carregando uma pasta fina debaixo do braço e uma expressão de homem que finalmente decidiu agir depois de muito tempo em silêncio. Senhorita, disse-me entregando a pasta. Desde que os Thompson chegaram, venho registrando cada incidente no livro do prédio, como exigem as regras, mas também guardei cópias pessoais, porque alguma coisa me dizia que isso seria necessário. Ele tocou a pasta com um dedo. Tem tudo aí. Datas, horários, descrições do que aconteceu e, quando possível, capturas das câmeras do corredor. Olhei para ele surpresa. Donato, por que está entregando isso para nós? Ele deu de ombros com dignidade. Porque a senhora do 9A me chamou de incompetente na frente de 3 moradores no lobby. E porque trabalho aqui há 12 anos sem uma única reclamação. Fez uma pausa. E porque sua avó disse para eu fazer meu trabalho direito. E eu sempre faço meu trabalho direito. Do sofá, a avó Evelyn não falou nada. Apenas ergueu a xícara de chá em silêncio. E aquilo valeu mais do que qualquer discurso. Naquela noite, enquanto os parentes de Brenda enchiam o corredor de barulho e cheiro de comida requentada, nós 3 nos sentamos na sala para analisar a pasta que Donato havia montado. Era extremamente detalhada. 11 incidentes em apenas 3 semanas. Barulho depois das 10 da noite. Obstrução do corredor. Uso não autorizado do salão comunitário por 40 minutos em um domingo. E o mais chocante de todos. Uma reclamação da senhora do 9E, relatando que Brenda tinha entrado rapidamente no apartamento dela sem permissão, enquanto a porta estava aberta para ventilar o ambiente. Isso não é mais só um problema de vizinhança, disse Maia, apontando para aquele trecho. Isso já é invasão. Não exatamente, respondi. Mas já é suficiente para a senhora do 9E fazer uma denúncia formal para a administração. E ela faria isso? Perguntou minha avó. Maia já estava digitando uma mensagem no celular. A resposta chegou 4 minutos depois. Um sim gigantesco acompanhado de 3 pontos de exclamação e um emoji de punho cerrado que a senhora do 9E, uma mulher de 68 anos, claramente usava com convicção absoluta. Organizamos tudo naquela mesma noite. A pasta de Donato. As fotos dos colchões bloqueando o corredor. O depoimento da senhora do 9E. As mensagens absurdas que Sofia tinha enviado do portal escolar. E minhas próprias capturas de tela. A mensagem original do grupo de WhatsApp. O histórico do roteador mostrando 4 dispositivos conectados à minha rede sem autorização. E o registro da visita policial. Mas não iríamos enviar nada ainda. Esse era justamente o ponto. Tudo aquilo não seria usado num impulso de raiva. Seria usado no momento exato. Da maneira exata. Para a pessoa exata, disse a avó Evelyn, fechando a pasta. Paciência é a única vingança que nunca falha. Maia e eu trocamos olhares. De onde você tirou isso? Perguntei. Do seu avô. Ela se levantou lentamente. Ele me disse isso um dia antes de ser demitido injustamente de uma empresa onde trabalhou por 20 anos. 2 meses depois,
Aquela empresa fechou depois de uma investigação interna iniciada por uma única carta muito bem escrita enviada ao departamento certo. Depois foi dormir. Maya e eu ficamos em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Sua avó é assustadora, disse Maya por fim. Eu sei. Sorri discretamente. É a melhor qualidade dela. Na manhã seguinte, tudo parecia calmo. Calmo demais. Os colchões tinham desaparecido do corredor, o que significava que Brenda tinha levado a notificação formal da administração muito mais a sério do que qualquer coisa que nós tivéssemos dito. E isso, por si só, era uma informação importante. Brenda ignorava os vizinhos, mas não ignorava a administração. Isso mudava tudo. E então eu lembrei de um detalhe, algo que estava ali desde o primeiro dia, desde a primeira mensagem no grupo de WhatsApp. Um detalhe tão pequeno que eu tinha ignorado porque, na hora, parecia apenas ridículo. A mensagem original de Brenda terminava assim: por favor, aceitem minha solicitação imediatamente e me enviem sua senha. Ela não tinha dito, compartilhem. Tinha dito, me enviem. Como se já esperasse receber aquilo. Como se desde o início, o plano fosse transformar aquilo em obrigação. E então finalmente entendi. Brenda não era apenas uma mulher sem noção. Ela era alguém que testava limites de forma sistemática. Alguém que avançava exatamente até onde deixavam. E só recuava quando encontrava resistência real. Os colchões removidos confirmavam isso. Ela sabia a hora de parar. O que ela não esperava era que nós também soubéssemos exatamente quando começar. Porque nós ainda nem tínhamos começado. Na segunda-feira de manhã, a avó Evelyn se vestiu como se fosse para uma reunião importante. Saia escura, blusa branca, bolsa pequena de couro. Ela me olhou pelo espelho do banheiro e disse, vem comigo. Nem perguntei para onde, eu já sabia. Descemos para a administração do prédio às 9 em ponto. A administradora se chamava Clara Reynolds. Uma mulher na casa dos 40, com a mesa perfeitamente organizada e o olhar cansado de quem escuta reclamações o dia inteiro. Quando nos viu entrar, franziu levemente a testa. Não por hostilidade, mas pelo reconhecimento imediato de que aquela conversa não seria simples. Bom dia, disse ela. Como posso ajudar? A avó Evelyn colocou calmamente a pasta sobre a mesa. Bom dia, senhora Reynolds. Somos moradoras do 9º andar. Viemos apresentar uma reclamação formal documentada contra os moradores do apartamento 9A. Ela fez uma pausa curta. Não viemos reclamar verbalmente. Viemos com provas. Clara abriu a pasta. Nós demos tempo para ela ler. Não falamos absolutamente nada enquanto ela analisava os documentos. Aquilo tinha sido ideia da minha avó. Quando algo está bem feito, você não precisa explicar. Deixe a pessoa ler. O silêncio trabalha a seu favor. Enquanto Clara virava as páginas, minha avó e eu permanecemos sentadas com as mãos apoiadas no colo. Pela janela da administração, eu conseguia ver o lobby do prédio. Donato estava em seu posto habitual, de costas para nós. Mas, de algum jeito, parecia atento a tudo. Clara terminou de ler. Fechou a pasta. Juntou as mãos sobre a mesa. 11 incidentes em 3 semanas, disse. 12, corrigi. O último aconteceu anteontem às 11 da noite. Está na última folha, junto com o histórico do meu roteador, mostrando 4 dispositivos não autorizados conectados à minha rede privada depois da intervenção policial. Clara analisou a última página. Assentiu lentamente. A senhora do 9E também nos enviou ontem uma declaração formal por e-mail. Nós sabemos, respondeu a avó Evelyn. Ela nos avisou. Clara pegou uma caneta. Vou precisar que assinem o formulário oficial de reclamação. Isso ativa o protocolo de revisão do contrato de locação. Ela respirou fundo. Os moradores do 9A receberão uma notificação oficial em 48 horas e terão direito de responder. Fez uma pausa. Caso a reclamação seja validada, será emitida uma advertência formal registrada no histórico deles. 2 advertências formais durante o contrato podem resultar em rescisão. E se eles abrirem uma reclamação contra nós? Perguntei. Clara me olhou com uma expressão que parecia quase um sorriso. Nesse caso, também será documentada e analisada junto com todo o restante. Ela abriu uma gaveta. Assinam agora? Assinamos agora. As 48 horas seguintes foram estranhamente silenciosas. Brenda não bateu em nenhuma porta. Os parentes visitantes ficaram visivelmente mais quietos. Greg saiu 2 vezes para o supermercado com a cabeça baixa, sem olhar para ninguém no corredor. Na terça-feira à tarde, Maya me mandou mensagem. Você acha que eles já receberam a notificação? Respondi. Ou estão prestes a receber. E receberam. Descobri na quarta-feira de manhã.
Eu estava na sala tomando café quando ouvi a voz de Brenda atravessando a parede fina como se ela estivesse dentro do meu apartamento. O que significa isso? Quem assinou isso? Silêncio. Greg, você sabia disso? A voz de Greg respondeu alguma coisa baixa demais para entender. Não me importa! Gritou Brenda. Pobas. Vou descer agora mesmo e falar com aquela administradora. Isso é assédio. Estamos aqui há 3 semanas e já estão perseguindo a gente. Isso é discriminação. Me sentei calmamente no sofá com minha caneca de café. Ao meu lado, a avó Evelyn tomou um gole de chá e ligou a televisão num volume perfeitamente moderado. 20 minutos depois, Brenda desceu até a administração. Soube porque Donato me mandou uma mensagem curta. Ela desceu. Clara está com ela. A reunião durou exatamente 40 minutos. Quando Brenda voltou para o 9º andar, alguma coisa nela estava diferente. Não humilde. Brenda não era capaz de humildade genuína, mas contida. Aquela contenção típica de alguém que recebeu informações que não gostou e percebeu que não podia simplesmente ignorá-las. Ela passou pela minha porta sem parar. Entrou no apartamento e fechou a porta sem bater. Aquilo também era informativo. Naquela noite, porém, Brenda tomou uma decisão que nós não esperávamos. Às 9 da noite, a campainha do apartamento de Maia tocou. Não a minha. A de Maia. E quando ela abriu a porta, encontrou Brenda parada ali sozinha. Sem Greg. Sem Braxton Hunter. Sem a arrogância habitual estampada no rosto. Mais tarde, Maia descreveu a expressão dela como a cara de alguém que está prestes a pedir algo que sabe que não merece. Preciso conversar com você, disse Brenda. Maia, que tem um coração melhor do que deveria, deixou ela entrar. Brenda explicou que a administração havia avisado que, se os incidentes continuassem, o processo de rescisão do contrato poderia começar. Disse que ela e Greg tinham pago 3 meses adiantados e que perderiam muito dinheiro se fossem obrigados a sair. Disse que tinha um filho pequeno, que uma nova mudança seria extremamente difícil. E então falou algo que Maia repetiu para mim exatamente palavra por palavra. Eu sei que exagerei. Não sou perfeita, mas se vocês retirarem a reclamação, eu prometo que as coisas vão mudar. Maia perguntou. Mudar como? E Brenda não soube responder. Quando Maia me contou aquilo, a primeira coisa que senti foi algo parecido com pena. A segunda foi cautela. E a terceira, quase imediatamente depois, foi a voz da avó Evelyn ecoando na minha cabeça. Brenda não é apenas sem noção. Ela testa limites de forma sistemática. O que você respondeu? Perguntei. Disse que ia pensar. Ótimo. Maia franziu a testa. Ótimo, porque eu realmente não sei se... Você respondeu exatamente certo. Interrompi. Não disse sim. Não disse não. Você deu tempo. Fiz uma pausa. E o tempo trabalha a nosso favor. Maia suspirou. Isso foi coisa da sua avó, não foi? Estou adotando os ensinamentos dela. O que Brenda não sabia, o que nenhum dos dois sabia, era que, enquanto ela tentava negociar com Maia naquela noite, eu estava fazendo outra coisa. Algo que minha avó tinha sugerido desde o primeiro dia. Greg. E a empresa Meridian Group. Eu ainda não tinha entrado em contato com a empresa, mas tinha pesquisado a política de conduta para funcionários remotos da Meridian Group, publicada no site oficial deles. Era longa, detalhada. E na seção 4, sob o subtítulo Ambiente de trabalho e representação da marca, havia um trecho que dizia que funcionários em trabalho remoto precisavam garantir que seu ambiente doméstico e sua conduta não gerassem situações capazes de comprometer a reputação da empresa ou criar conflitos documentados com terceiros. Não era uma arma definitiva, mas era alguma coisa. Salvei aquilo. Anotei. E adicionei a pasta. Depois esperei. Porque às vezes a parte mais difícil não é reunir as peças. É saber quando encaixar a última. Brenda conseguiu permanecer razoável por exatamente 4 dias. No domingo à noite, às 22h43, apareceu uma nova mensagem no grupo de WhatsApp do prédio. Vi porque meu celular vibrou sobre a mesa de cabeceira, e eu achei que fosse algo urgente. O nome do remetente era Brenda Thompson, 9A. A mensagem dizia: Olá a todos! Gostaria de informar que existem 2 moradoras do 9º andar usando o processo administrativo do prédio para infernizar a vida de uma família com uma criança pequena. Elas apresentaram reclamações falsas e exageradas, simplesmente porque não gostam que recebamos visitas. Se mais alguém já teve problemas com as moradoras do 9B ou do 9C,
Por favor, entre em contato comigo. Estou reunindo testemunhos para abrir uma contra-reclamação por assédio coordenado. Obrigada pelo apoio de sempre. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Depois sorri. Não um sorriso de raiva, mas o sorriso de alguém que finalmente viu cair exatamente a peça que estava esperando. Tirei uma captura de tela. Salvei com data e horário. E voltei a dormir. Na manhã seguinte, antes mesmo do café da manhã, fiz 3 coisas. A primeira: encaminhei a captura de tela para Clara Reynolds, junto com uma mensagem curta. Incidente número 13. Difamação pública no canal oficial de comunicação do prédio. Fica ao seu critério. A segunda: enviei a imagem para Maya junto com um comentário simples. Aqui está sua resposta sobre se as coisas realmente iriam mudar. E a terceira: era a que eu vinha aguardando. Redigi um e-mail extremamente profissional. Frio. Objetivo: sem uma única palavra desnecessária. O destinatário era o Departamento de Recursos Humanos da Meridian Group. O assunto dizia: consulta sobre política de conduta para funcionários remotos. Seção 4. No corpo do e-mail expliquei, sem dramatização nem adjetivos, que eu era vizinha de um funcionário remoto da empresa chamado Greg Thompson e que nas últimas semanas ocorreram diversos incidentes documentados, incluindo perturbação da ordem pública, obstrução de rota de emergência, uso não autorizado de redes privadas e, mais recentemente, difamação pública através do canal oficial de comunicação do prédio. Anexei a captura da mensagem de WhatsApp, os registros de incidentes feitos por Donato e a notificação formal da administração. Depois encerrei o e-mail com uma única pergunta. Poderiam me orientar se esse tipo de situação se enquadra nas circunstâncias previstas na seção 4 da política de funcionários remotos? Eu não acusei Greg diretamente. Não pedi sua demissão. Apenas fiz uma pergunta, com toda a documentação possível anexada. Enviei o e-mail, fechei o notebook e fui tomar café da manhã. A avó Evelyn me observou por cima da xícara de chá. Você fez? Fiz. Ela assentiu calmamente. Ótimo. Agora espere. Quanto tempo? Até eles se moverem. Eles se moveram no mesmo dia. Às 2 da tarde, Clara Reynolds me ligou para informar que a mensagem de Brenda no grupo do WhatsApp havia sido denunciada por mais 4 moradores como inadequada e que a administração já tinha removido o conteúdo. Também informou que, devido ao acúmulo de incidentes, uma reunião formal obrigatória com os moradores do 9A havia sido marcada para a manhã seguinte às 10 horas. Tudo seria registrado oficialmente. Às 4 da tarde, comecei a ouvir vozes alteradas no apartamento ao lado, mas dessa vez, não era Brenda gritando. Era Greg. Não conseguia entender as palavras exatas, mas o tom era inconfundível. Alguém tinha recebido más notícias do trabalho e estava lidando com isso da pior forma possível. Por volta das 5, Braxton Hunter passou pelo corredor arrastando a mochila com a cabeça baixa. Pela primeira vez desde que o conheci, parecia quieto. Às 6 da tarde, minha campainha tocou. Era Greg. Mas dessa vez ele não tinha a expressão perdida de mensageiro desconfortável. Tinha outra coisa. Vergonha. Ou talvez o reconhecimento de alguém que finalmente conectou todos os pontos. O RH da empresa me ligou hoje, disse ele numa voz totalmente sem emoção. Eles receberam um e-mail. Olhei para ele em silêncio. Só quero saber se existe alguma forma de resolver isso, sem que meu emprego seja afetado. Pensei cuidadosamente antes de responder. Greg, eu não mandei e-mail para sua empresa pedindo sua demissão. Fiz uma pausa. Eu apenas fiz uma pergunta sobre a política deles. O que eles decidem fazer com essa informação depende deles. Ele me encarou. E o que depende de mim? O que você fizer a partir de amanhã? Ele ficou em silêncio. O que isso significa? Significa que uma reclamação pode ser pausada se os motivos dela desaparecerem. A administração tem autoridade para isso. Inclinei levemente a cabeça. Mas isso exige mudança real, não uma promessa que dura 4 dias. Olhei diretamente nos olhos dele. E não estou falando só do Wi-Fi. Greg assentiu lentamente, como alguém que, pela primeira vez, estava calculando as consequências reais da própria vida. Entendi. Espero que sim. Fechei a porta devagar. A reunião do dia seguinte na administração durou 1 hora e 20 minutos. Nem eu nem Maya participamos. Mas Clara nos ligou depois para contar exatamente o que aconteceu. Segundo ela, Brenda chegou pronta para brigar. Levou uma lista escrita à mão com aquilo que chamou de os abusos cometidos pelos vizinhos. Clara ouviu tudo com paciência absoluta. Depois abriu o dossiê do apartamento 9A sobre a mesa. Naquele momento,
Ele já tinha 17 páginas. Então explicou calmamente que a reclamação formal dos moradores estava sustentada por registros das câmeras, relatórios do segurança, histórico do roteador, depoimentos assinados, registro policial e documentação fotográfica. Depois disso, Clara colocou sobre a mesa a captura da mensagem do grupo de WhatsApp enviada no domingo. Expliquei a eles, disse Clara pelo telefone, que o regulamento do prédio proíbe expressamente o uso do grupo de moradores para ataques pessoais contra outros residentes, e que aquela mensagem, somada ao histórico acumulado, constituía uma segunda advertência formal. Ela fez uma pausa curta. Foi nesse momento que o Sr. Thompson falou pela primeira vez durante toda a reunião. O que ele disse? Perguntou Maya imediatamente. Perguntou quais eram as condições para uma rescisão voluntária do contrato. O silêncio que tomou conta da ligação durou exatamente 3 segundos. Voluntária? Repeti. Voluntária, confirmou Clara. Se eles solicitarem a saída por conta própria, recuperam 2 dos 3 meses pagos antecipadamente. É a solução mais organizada para ambas as partes. Ela respirou fundo. A Sra. Thompson não gostou nada da ideia, mas o Sr. Thompson assinou o pedido de rescisão antes de sair da reunião. Os Thompson deixaram o prédio 12 dias depois. No dia da mudança, Brenda não falou uma única palavra conosco. Supervisionou tudo de braços cruzados e mandíbula travada, como alguém que ainda acreditava estar perdendo uma batalha injusta. Greg carregou caixas em silêncio. Braxton Hunter ficou sentado no corredor segurando um cachorro quente e olhando para o teto. E por um instante, só por um instante, senti algo parecido com pena dele. Ele não tinha escolhido os próprios pais. Nenhuma criança escolhe. Quando as portas do elevador se fecharam pela última vez atrás deles, Maya e eu permanecemos em silêncio no corredor vazio. Poucos segundos depois, Donato apareceu carregando uma pequena garrafa de suco de laranja e 3 copos plásticos. Distribuiu os copos com a solenidade de alguém celebrando uma vitória difícil. A avó Evelyn ergueu o copo levemente. Um brinde a fazer as coisas do jeito certo. Nós brindamos. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, pensei em tudo o que tinha acontecido desde aquela primeira mensagem absurda no grupo de WhatsApp. Em como algo que parecia apenas uma inconveniência ridícula tinha acabado se transformando numa lição muito maior. A diferença entre reagir e responder, entre barulho e estratégia, entre a raiva que destrói e a calma que constrói. Brenda chegou ao prédio convencida de que o mundo devia coisas a ela, e talvez ninguém tivesse dito não de forma suficientemente clara antes, com provas suficientes, com paciência suficiente, com consequências suficientes. Eu não venci porque era mais forte. Venci porque fui mais organizada. E aprendi algo que nunca vou esquecer. Pessoas que abusam da gentileza dos outros sempre contam com o fato de que o outro vai desistir primeiro. A vingança mais fria não é a que machuca mais rápido. É a que chega exatamente quando a outra pessoa já acredita que saiu impune. Paciência, minha avó costumava dizer, é a única vingança que nunca falha. E como sempre, ela estava certa.